Hoje é domingo, é dia de Flu, é dia de Santos e Fluminense na Vila Belmiro, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, em meio à disputa para chegar à semifinal da Copa do Brasil. Daqui a pouco tem Copa Sul-Americana, mas agora é hora de virar a chavinha 100% para o Campeonato Brasileiro, porque afinal de contas, a partir de amanhã começa uma data FIFA. Vai ter tempo para descanso, vai ter tempo para recuperação, então o foco tem que estar em conquistar esses 3 pontos, porque afinal de contas, se isso não ocorrer, o Fluminense pode se distanciar consideravelmente ali do pelotão de frente, né, do G6, do G4, que é o objetivo neste momento, se manter ali no bolo. O Fluminense faz uma campanha ainda de primeira página de tabela do Brasileirão. Já o Santos está numa situação complicada, se perder pode entrar na zona do rebaixamento. No entanto, está sob novo comando. Vojvoda chegou para assumir o time. Então temos muitas novidades nesse time. O Fluminense também deve ter uma equipe diferente. Vem comigo, a partir de agora, todos os detalhes e todas as informações de Santos e Fluminense. Bora de pré-jogo. Vamos colocar a tabela do Campeonato Brasileiro aí na tela para vocês. 22ª rodada, como eu falei, 2 jogos que aconteceram no sábado, e eu vou deixar aqui embaixo escrito o resultado do jogo Cruzeiro e São Paulo, porque eu tive que gravar o vídeo antes desse jogo. Então eu vou dar uma passada aqui na tabela, considerando aqui os possíveis resultados, né? 2 jogos já encerrados. Ceará perdeu em casa para o Juventude, 1-0. O jogo foi no Castelão. Olha o Juventude aí reagindo. Botafogo meteu 4-1 no Bragantino, lá no Newton Santos. Aí, como eu disse, né, Cruzeiro e São Paulo, vou deixar aqui na tela para vocês o resultado. Jogos deste domingo: Flamengo e Grêmio no Maracanã, Santos e Fluminense na Vila Belmiro, às 4 da tarde, às 6h30, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, Mirassol e Bahia lá no Maião, no mesmo horário de Vitória e Atlético Mineiro, jogo no Barradão. Mais tarde, às 8h30 da noite, o Internacional recebe o Fortaleza no Beira-Rio e o Sport enfrenta o Vasco na Ilha do Retiro. Então vamos lá, a liderança do campeonato, já sabemos, é o Flamengo com 46 pontos, o Palmeiras 42 e o Cruzeiro 41. Aí depender desse, o Cruzeiro, se ganhar, pode chegar aí a 44 pontos e ultrapassar o Palmeiras, por exemplo, né? O Bahia com 36 pontos, esse é o G4. O G6 tem que ser nosso primeiro objetivo. O Botafogo chegou a 35 pontos, o Mirassol com 32. Então, agora ainda tem o São Paulo à frente do Fluminense com 32 também, o Bragantino com 30. O Bragantino está num viés de queda absurdo no campeonato, só perdeu para quem? Para o Fluminense, né? Pois é, mas é isso. O Fluminense com 27 pontos, ganhando, chega a 30, então consegue igualar no máximo com o Bragantino nessa rodada, e aí é secar os demais, Mirassol ali, São Paulo, para que eles não vençam. Cruzeiro e São Paulo é torcer dobrado pelo Cruzeiro, porque o Cruzeiro segura o São Paulo e se aproxima ali do Flamengo também. É um time que pode estar nessa disputa de título, é uma esperança que eu tenho de Cruzeiro e Palmeiras conseguirem brigar ali com o Flamengo até o final. Então essa rodada, para ser perfeita para o Fluminense, é vitória hoje contra o Santos, derrota de preferência de São Paulo e Mirassol, já que o Botafogo ganhou, não tem o que fazer. Aí o Ceará perdeu, isso é bom, não pode ultrapassar o Fluminense, 26 pontos. O Corinthians tem um clássico pela frente, né, 25 pontos, pode sim ultrapassar o Flu. É o único time que pode chegar a 28. Os outros, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, podem chegar no máximo a 27. Todos eles ali têm 6 vitórias, o Fluminense tem 8. Então, pelo número de vitórias, nenhum deles ultrapassaria o Fluminense nesta rodada. Ou seja, o melhor cenário nessa 22ª rodada é uma vitória, chegando a 30 pontos, e aí depois, enfim, o empate chegaria ali a 28 pontos, e uma derrota significaria, aliás, no saldo de gols aqui, o Fluminense chegaria a 9 vitórias, tem um saldo de -3, o Bragantino tem -5, então o Fluminense ultrapassaria o Bragantino no saldo, poderia terminar a rodada, na melhor das hipóteses, na 8ª posição, e se for derrotado, o Fluminense no máximo perderia mais uma posição e cairia para 10º. E aí, só para lembrar, aqui a zona do rebaixamento, né, o Vasco com 19 pontos, os dois, né, Vasco e Vitória, e depois Fortaleza com 15, 19º, o Sport é o 20º com 10. Então o Santos, por isso o Santos precisa vencer, né? O Santos, se perder para o Fluminense, pode entrar na zona do rebaixamento, dependendo aí dos resultados desta rodada, porque ainda vão jogar, o Juventude já jogou, mas jogam Vasco e também Vitória.
O retrospecto é muito favorável ao Fluminense recente, tá? Nos últimos 12 jogos, se a gente pegar aqui, foram 5 vitórias do Fluminense, 4 empates e apenas 3 derrotas, sendo que nas últimas 5 partidas foram 3 vitórias do Fluminense e 2 empates. Então, recentemente, o Fluminense vem levando, vem se dando bem contra o Santos. Na Vila Belmiro, o último jogo foi em 2023, 3-0. Foi a última vitória do Fluminense na Vila Belmiro. Aquela que eu considero uma das melhores atuações de 2023 do Fluminense. Aquele ano mágico, esse jogo foi simplesmente espetacular, foi um show de bola do Fluminense, realmente. E em 22 o Fluminense empatou com o Santos em 2-2. Ano passado o Santos estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Então esse é o retrospecto recente aí deste confronto. Vamos à provável escalação do Fluminense, sempre com a parceria, vocês sabem, da KTO aqui no nosso pré-jogo. E claro, tem chance extra ativada nesta rodada do Campeonato Brasileiro. O que é a chance extra? A chance, o nome já diz, você vai ter uma nova oportunidade, uma nova chance. O que você tem que fazer para receber essa nova chance lá na KTO? Você vai lá olha a rodada do Campeonato Brasileiro, você vai selecionar ali 3 jogos. E aí você seleciona, em cada jogo você tem que fazer pelo menos uma seleção ali, de 3 partidas diferentes, e a odd tem que ser de no mínimo 3. Tá? Fez isso, olha só, como eu fiz aqui, Fluminense o empate, sendo mais cauteloso, Fluminense o empate pagando 1,54, Internacional o empate, também sendo cauteloso aqui, eu acho que o Inter vai ganhar esse jogo, então se você quiser colocar a vitória do Inter, a odd vai ser até maior. Um golzinho do Corinthians contra o Palmeiras, o Corinthians joga em casa, acho que isso vai ser um clássico, deve ser movimentado, o Corinthians, acho que dá para fazer um golzinho aí. E um gol do Bahia contra o Mirassol, tá? Com o odd 1,45. O total dessa brincadeira aqui, ó, vai dar uma odd de 3,9, quase odd 4. Se você colocar R$10, por exemplo, vai ter um retorno de quase 40, então, por exemplo. Lembrando, no máximo, R$25 é o limite, tá, da entrada. No máximo, R$25, tá? E aí o que acontece? Se você perder, você vai ter mais uma chance. Até R$25, a KTO vai te dar mais uma chance para você fazer uma outra entrada em outros jogos, tá? Então vai lá, aproveite, clique aqui, vai na aba promoções, primeiro você tem que aceitar participar da promoção. Você vai lá na aba promoções, você vai encontrar lá a promoção, aceite, e aí depois você vai lá e faz a sua seleção, tá? Tá aqui o link no comentário fixado, é muito importante você se inscrever na KTO, abrir a sua conta lá. Se você não tem, abra a sua conta, porque isso é fundamental para final do ano a gente ter esse contrato aí renovado e ano que vem a gente poder investir ainda mais nessa cobertura de Fluminense que a gente faz para vocês, tá bom? Então vamos a essa provável escalação, que vai ter mudança. Se serão mudanças boas ou ruins, a gente vai ter que esperar para saber. Vamos lá, as 2 baixas que temos aí, né? São 3 na verdade. O Nonato, ele está suspenso Canobi e Fentes estão suspensos. Nonato não pode enfrentar o Santos por questões contratuais. Ele foi cedido ao Fluminense por empréstimo, então ele não pode enfrentar o Santos. São esses os desfalques que obrigam... Aí, claro, Samuel Xavier, que infelizmente tem uma lesão, grau 2 na coxa esquerda, como a gente informou antes, vai ficar fora de 4 a 6 semanas. Então isso obriga o Renato a mexer no meio de campo e a mexer no ataque. E isso se ele mantiver os demais titulares. Eu acho que isso vai acontecer porque tem a data FIFA agora, é uma pausa para recuperar quem está mais desgastado. E esse jogo é importante para o Fluminense. Então, levando isso em consideração, a gente vai montar aqui uma provável escalação e depois debater em cima dela outras possibilidades, tá? O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Guga na lateral direita, na zaga Thiago Silva e Freitas, com o René na lateral esquerda. No meio de campo, Martinelli, Hércules, e aí a dúvida, Acosta ou Paulo Henrique Ganso. Para mim a briga está entre eles. No ataque, Kevin Serna e a outra disputa, Soteldo e Santi Moreno. E como centroavante, homem de referência, Germancano, que é quem está jogando no Campeonato Brasileiro. O que a gente tem que levar em consideração aí? Bom, Thiago Silva voltou de lesão agora. Então tem que ver se ele está bem, se não sentiu nada, para não arriscar. Ele tem uma nova lesão, não sei como é que foi o jogo do Bahia, foi um jogo muito disputado, muito corrido contra o Bahia, então é sempre uma preocupação. Mas creio que ele vai jogar, né? Porque ele vem de um período aí parado, então se ele tiver 100%, vai para o jogo normalmente. No meio, o Acosta tem sido a preferência do Renato. Né? No Campeonato Brasileiro contra o Bragantino ele começa, o Ganso não estava à disposição. Beleza, mas ele tem entrado na frente do Ganso. Contra o Bahia, aquela substituição sem sentido, com o Acosta entrando no final,
Bom, contra o Bahia ele preferiu também o Acosta e deixa o Ganso no banco. E aí ele tem que optar por quem está melhor agora. Na avaliação dele, a sensação que eu tenho é o Acosta, ou uma gestão de elenco dando oportunidade para o Ganso também, uma chance dele começar uma outra partida, coisa que ele já não tem há um tempo. Então é um problema, é uma dor de cabeça aí para o Renato resolver. Não só fazer a escolha, mas administrar as consequências dessa escolha. E aí depois de um ataque, eu estou colocando como disputa, mas, cara, o Soteldo vai começar o jogo. O Soteldo tem sido o jogador que o Renato tem acionado em todos os jogos. Então não tenho muita dúvida de que o Soteldo vai ser titular, apesar do Santi Moreno. E aí o Santi entra no segundo tempo. Ele entrou somente contra o Bragantino. Na segunda etapa não deu para ver muita coisa, contra o Bahia ele não entrou. E o Cano, para mim, deve ser titular, já vem sendo a opção no Campeonato Brasileiro, não vejo por que o Everaldo jogar esse jogo. Teve uma atuação fraca contra o Bahia, mais uma vez. Eu acho que é uma partida interessante para o Cano iniciar o confronto. Esse é o time, então, resumindo, né? O time que eu acho que o Renato vai escalar tem no meio de campo Hércules Martinelli e Acosta, Soteldo, Serna e Germán Cano. Acho que vai ser esse o time que eu escalaria. Escalaria Santi Moreno, mesmo sem saber como ele está treinando, mas é um jogador que chegou agora, a gente quer observar, em vez de Soteldo. Vamos ver qual vai ser a decisão do Renato. É um jogo que, para mim, é um jogo fora de casa, mas o Fluminense pode tranquilamente se impor diante do Santos. O Santos está numa situação de pressão, o Vojvoda, e olha só, o Santos é o segundo pior mandante do campeonato. Tem a 19ª campanha como mandante. Então é um jogo para ir ganhar 3 pontos. O Santos é grande, obviamente, é um time que tem que ser respeitado sempre. Tem esse fato novo do Vojvoda que pode sim trazer um impacto inicial, é claro. Às vezes acontece isso, mas é um jogo para o Fluminense pensar na vitória. Não é, empate é um bom resultado, é para pensar na vitória. Hoje o campeonato ele se apresenta para isso. O campeonato do Santos e do Fluminense, esse confronto diz isso. Que é um jogo para o Fluminense buscar a vitória. E por isso, até pela dificuldade do Santos, eu acho que faz mais sentido ter um armador, ter um time com mais qualidade com a bola. E por isso, não seria a favor de escalar o Bernal, por exemplo, para manter o esquema com 3 volantes, sendo que o Bernal não vem jogando bem. É um fato, já vem numa sequência aí ruim. Então prefiro muito mais o Acosta, que está motivado, chegou agora, tem entrado bem nos jogos, fez gol contra o Bragantino, foi bem, colocar ele com os 2 volantes e partir com confiança para ganhar o jogo. O Fluminense tem time e tem condições de conquistar esses 3 pontos e se aproveitar dessa situação de extrema pressão do Santos, que, repito, se perder, pode entrar no Z4. E aí o tempo vai passando. Se o Fluminense fizer um gol, ou se eles não conseguirem fazer um gol até o segundo tempo, aquela pressão sempre pode se tornar algo negativo para o time da casa. E aí que o Fluminense estiver fazendo um jogo correto, um jogo inteligente, pode se aproveitar. Agora, pelo amor de Deus, né? Eu espero que a gente não veja as falhas bizarras que foram cometidas nesses últimos jogos, a completa falta de atenção inacreditável contra Bragantino e Bahia, só para citar nessas últimas 2 partidas, mas que cansou de acontecer nesses jogos pós-Copa do Mundo. Espero que de uma vez por todas isso possa ser solucionado e que o Fluminense entre em campo com concentração do início ao fim. Não dá para bobear. Pontos importantes já foram perdidos neste Campeonato Brasileiro. Esse resultado contra o Bahia poderia ter sido melhor e o Fluminense está se complicando pelos seus próprios erros. Então eu espero que de uma vez por todas o Renato possa conseguir de alguma forma colocar um ponto final nisso e por consequência o time apresentar uma atuação muito mais segura e equilibrada durante os 90 minutos. E teve jogador falando com a Flu TV sobre o jogo deste domingo. Bora ver. No, primero entrar en la lista es una cosa muy linda poder entrar en los que estrenan y hacen gol en el primer partido. Creo que es muy importante para mí, para seguir creciendo. Y en cuanto a cómo me sentí muy bien, me sentí muy apoyado por el equipo, por el cuerpo técnico, por todos. La verdad que me sentí muy cómodo el primer día. Y nada, seguimos paso a paso. Si bien el resultado no se pudo dar, seguimos entrenando, seguimos esforzándonos. Y en cuanto a la asistencia, fue una jugada que armamos en conjunto. Movimos la pelota de un lado a otro, encontramos el espacio, ahí lo vi a Agustín
que corrió entre líneas y le di el pase. Él tiró un centro, muy buen centro atrás, que llegó Hércules solo, casi solo, y definió muy bien. Y en cuanto al gol, siempre me gusta estar ahí esperando el rebote, esperando alguna pelota que caiga ahí y pueda entrar. Por suerte el arquero dio el rebote hacia mi lado y me encontré ahí muy tranquilo y pude definir. A Vila Belmiro acaba sendo lugar importante pelo que o Santos representou na história do futebol, principalmente por causa do Pelé. E hoje tem o Neymar. Você já jogou na Vila antes? No jugué nunca. La verdad que va a ser muy lindo también jugar ahí. Sé lo importante que es el estadio, entonces muy feliz de poder estar ahí. Esperamos conseguir los 3 puntos, ganar. Creo que el otro día lo hicimos bien. Creo que hay que seguir mejorando. Obviamente hay que seguir escalando en la tabla, poder conseguir puntos afuera, que es importante para después ir subindo na tabla e chegar ao objetivo que queremos todos. Agora informações do Santos com meu amigo André Siqueira, do canal Filho de Peixe, ele que sabe tudo de Santos, vai fazer um raio-x completo do adversário de hoje para a gente entender como que chega o Santos do agora técnico Juan Pablo Vojvoda. Fala aí, irmão. Fala, Lessa, um abraço para você e para todo mundo ligado aqui no seu canal. Eu, André Siqueira, aqui do canal Filho de Peixe, voltando aqui ao seu canal, diante da sua enorme audiência para falar do Santos. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, pelo espaço. E olha, dizer para você e para todo mundo ligado aqui nesse conteúdo que é um pouco difícil falar sobre o que esperar desse jogo do Santos, ou melhor, dessa equipe do Santos para o jogo contra o Fluminense. Eu explico por quê. É o início do trabalho de Juan Pablo Vojvoda, foi apresentado no começo dessa última semana, fez cerca de 5 treinos à frente do comando técnico do Santos e a escalação não vazou, ou melhor, nós temos a informação do lado de cá, do lado santista, que o Vojvoda fez diversos testes, o que é absolutamente natural quando se trata de um treinador que está começando. Ele, por exemplo, já testou um time com o Tiquinho Soares de centroavante, testou um time com jogadores de mais força, de mais velocidade no ataque, com o Guilherme e o paraguaio Caballero. Nós também temos um cenário em que o Neymar jogará de falso 9. Pode ser também que o Neymar jogue como um meia esquerda ao lado do Rollaser, e aí o Santos teria, como eu disse, o Guilherme e o Caballero. Enfim, são muitas dúvidas do lado santista. O Neymar vai para o jogo, ele que era dúvida por conta de um edema na coxa, mas está confirmado. O atacante Guilherme, artilheiro do time na temporada, que ficou de fora do último jogo por uma questão, ele que vem sendo muito criticado pela torcida, está de volta, mas o Juan Pablo Vojvoda pode promover até 5 mudanças no time considerado titular do Santos. A grande questão está no miolo de zaga, porque o Santos tem poucos zagueiros à disposição e podemos ter o Zé Ivaldo como titular, ele que até dias atrás estava afastado do elenco. Então ele pode ir de afastado a titular. Então, fica uma dúvida para saber o comportamento, a postura do Santos. Vai marcar pressão para jogar dentro de casa? Vai ser um time que vai dar a bola para o Fluminense para sair no contra-ataque, como acontecia com o trabalho que ainda bem terminou do Kleber Xavier? Nós temos essas dúvidas. O santista vai aprender um pouco mais sobre o Juan Pablo Vojvoda a partir desse jogo contra o Fluminense. Mas uma escalação que eu acredito que tem grandes chances de acontecer é a seguinte, e aí fica aqui em aberto o esquema tático, porque com esses mesmos jogadores nós temos diversas possibilidades. Mas a linha de zaga deve ser composta por Gabriel Brazão no gol, Mike na lateral direita, Zé Ivaldo ou Luizão, com mais chances do Zé Ivaldo, ao lado do Luan Pérez na zaga e o Escobar na lateral esquerda. Um meio de campo que pode ter Tomás Rincon e Zé Rafael, e aí do meio para frente estes jogadores em várias funções táticas. Caballero, Guilherme, Rollaser e Neymar. Pode ser um 4-4-2, pode ser um 4-3-3 ou um 4-2-4, como preferir. Muitas incertezas, mas um Santos que precisa desesperadamente da vitória. Não tem sido um bom mandante na competição, tem a 19ª campanha jogando em casa, ou melhor, a segunda pior, como preferirem, mas precisa da vitória, porque em caso de tropeço para o Flu, o Santos pode terminar a rodada na zona de rebaixamento e começar o trabalho de Juan Pablo Vojvoda da pior forma possível. Essas são as principais informações do Santos e que neste domingo vença o melhor. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, precisando é só chamar, e os inscritos aqui do seu canal que quiserem se inscrever lá no meu canal e passar no nosso pré-jogo, que vai ter a participação do Lessa, serão também
muito bem-vindos. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade e a gente se vê por aí. Tchau! Valeu, André, tamo junto, tá? Até a próxima e quem puder se inscreva lá no canal Filho de Peixe, porque o André faz um grande trabalho por lá. Vamos à arbitragem? Para a gente fechar aqui o nosso pré-jogo, apita a partida o Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, auxiliado pelo Bruno Rafael Pires e pelo Leone Carvalho Rocha, todos de Goiás. O VAR vai ser o Emerson de Almeida Ferreira, que é de Minas Gerais. Bom, o Wilton é um árbitro muito conhecido, já sabemos, um árbitro que, como todos os outros, sempre está gerando debate, sempre tem muita gente reclamando, mas, querendo ou não, é o principal árbitro do futebol brasileiro atualmente. Ele já apitou 2 jogos do Fluminense esse ano, um empate com o Juventude lá no Jacone 1-1 e a vitória sobre o Bragantino no primeiro turno por 2-1. 38 jogos é o histórico do Wilton apitando jogos do Flu, com 18 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. 18 vitórias do Fluminense, evidentemente. Esse é o histórico do Wilton Pereira Sampaio. Tomara que ele possa fazer uma arbitragem decente e que a gente não termine o jogo reclamando justamente da atuação do cidadão chamado Wilton, tá? Jogo com transmissão da Globo e do Premier, mas claro, você pode assistir o jogo por lá. Assista, mas deixe a transmissão em áudio com a gente. No Jornada KTO 1902, você sabe, quem entende realmente de Fluminense, lado a lado com o Flu, mais uma transmissão em loco, direto da Vila Belmiro, nossa reportagem, movimentando tudo, a partir das 2 da tarde, o nosso pré-jogo, transmissão e depois o pós-jogo com entrevista coletiva, com zona mista, como vocês já estão acostumados. Então, vem com a gente para mais esse desafio no Campeonato Brasileiro e nos vemos mais tarde, a partir das 2. Tamo junto, valeu galera, um abraço.